mais artisticamente divertido canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre movimentos artísticos que tiveram seus nomes pelos quais os conhecemos até hoje, oriundos aí de algo pejorativo, ou seja, o pessoal quis na verdade falar mal dos artistas e no final o nome acabou pegando. Algumas vezes os próprios artistas acabaram adotando esses nomes que eram aí de início para criticar, para dizer que o movimento do coleguinha era ruim. Então o primeiro exemplo interessante é o gótico, então esse estilo do final da Idade Média, e que o nome gótico, né, a gente fala muito de catedrais góticas, arte gótica, esse nome então gótico vem da palavra godos, né, que os godos então eram um povo bárbaro, que também bárbaro é um outro termo aí pejorativo, um termo então que bárbaro significa simplesmente quem não é grego, né? Então os gregos diziam que quem não é grego é bárbaro. Daí os romanos adotaram o mesmo termo, mas para os gregos eles eram bárbaros e adotaram para falar de quem não era romano, que era bárbaro. Daí por isso que fala-se do pessoal ali do norte da Europa, tribos germânicas e tal, não era romano, não estava aí nos territórios conquistados e civilizados, né, muitas aspas, pelo Império Romano, então era bárbaro. Então, né, esse grupo aí bárbaro, os godos, deram nome aí para o movimento gótico. E uma outra maneira da qual se falava das obras góticas na Itália era então a maneira grega, maniera greca. Por quê? Essas obras eram próximas, né, sobretudo na Itália, porque a Itália tinha muita influência do Império Bizantino, que a capital era lá Constantinopla, que hoje é Istambul e tal, e tinha muita influência das obras deste local, né, deste grande império, que chegou a um ponto de não era tão grande assim, mas detalhes, que tinha influência então da arte bizantina, e em Bizâncio a língua oficial era grego, porque apesar da cidade ter sido, né, criada Constantinopla, Constantino I, Constantino o Grande, imperador romano, já tinham grupos gregos lá há muito tempo, então a língua acabou sendo grego, então a língua de corte, a língua oficial era grego, então por isso falava-se da maneira greca, de maneira também pejorativa para essas obras do final da Idade Média, que eram também góticas. Então tem duas opções de falar mal do coleguinha, né? Duas expressões diferentes. E o mais frequente era que fosse também pejorativo dizer maneira greca. Em seguida, nós temos Idade Média. Já falamos isso no outro vídeo, mas fala-se muito em Idade Média, Idade das Trevas. Isso também é altamente pejorativo, pois foi um termo cunhado, né, criado pelo pessoal da Renascença, que achava que as representações tinham que ser super assim naturalistas, tinham que imitar a realidade, né, ser o mais próximo possível do que a gente vê quando olha para alguma coisa, né, respeitando as regras de representação e tal. E eles achavam então que quem fazia isso muito bem eram os gregos e os romanos, realmente eles faziam isso muito bem, mas que a Idade Média foi um grande vazio ruim e... pois é. Então, basicamente, o que importava para eles era ali as sociedades clássicas, né? Grécia, Roma, e eles que estavam aí resgatando Grécia e Roma e essa maneira de representar, né, muito fiel à realidade. E que a arte da Idade Média era ruim, né? Pra não dizer uma merda. É basicamente isso. Então, eles falaram aí de Idade Média, rolê que tava ali entre eles e os romanos, a antiguidade. Ou então a Idade das Trevas, que é pior ainda. A gente tem um vídeo todo sobre toda essa discussão aqui no canal também. Em seguida, a gente passa aí para o final do século XIX com os impressionistas. Os impressionistas, acredite se quiser, também tem seu nome de uma crítica. Então, na primeira exposição impressionista, em 1874, o Monet mostrou esta obra aqui. Ele apresentou então essa obra, que é chamada de Impressão, Nascer do Sol. O nome então vem de uma crítica que o crítico de arte Louis Leroy fez para um jornal chamado Le Charivari, que é um jornal aí, da época, e o título do artigo dele, para falar dessa exposição
dos impressionistas, que ainda não chamavam impressionistas, foi l'Exposition des Impressionnistes. Então, justamente a exposição dos impressionistas. E daí ele encanou aí com essa obra do Monet e fala um monte dela e critica ela. E daí fala, não, eu estou impressionado, de maneira, né, irônica, zoando a obra do coleguinha, né, criticando a obra do Monet. E daí o que acontece é que os próprios impressionistas adotam esse nome, pelo menos desde 1877, né, 3 anos depois, e eles adotam esse nome, e faz muito sentido, porque muito do que eles representam é justamente, por isso talvez que o Monet colocou esse nome na obra dele, né, impressão, nascer do sol, porque eles mostram aí a impressão que eles estão tendo da realidade olhando para uma determinada cena. Então, não necessariamente como ela é, mas como eles estão vendo-a, né? Como eles estão tendo uma impressão dela naquela luz, naquele, enfim, naquela situação ali atmosférica, vamos dizer. Então, fez super sentido. E por fim, o último que a gente vai falar é o fauvismo. O fauvismo também veio de uma crítica numa exposição também, então no Salão de Outono de 1905, em Paris, um crítico conservador, o Louis Vaucel, ele fala então, detona aí os artistas que seriam depois conhecidos como fauvistes, ou fauvistas, né, que eles pareciam aí feras, que tinha uma escultura acadêmica ali no meio das obras deles. Então, é uma escultura, né, respeitando aí todas as regras tradicionais acadêmicas de representação, então a proporção, né, imitando a realidade. E os fauvistas não faziam isso, então se eles queriam pintar um teto de azul, eles pintavam o teto de azul e é isso, entendeu? Queria pintar a árvore de vermelho, pintar a árvore de vermelho, tá tudo certo. Então daí esse cara falou que era um Donatello entre as feras, né, um Donatello em meio às feras. Então Donatello, o cara que tinha representado ali a escultura acadêmica, né, certinho. Donatello é um grande artista do Renascimento, e feras em francês é fauve. Então, daí que veio o nome fauvistas e o movimento fauvismo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outros temas, sugestões, comentários, deixem aqui embaixo. Então é isso, beijinhos e até a próxima!